Olá, irmãos, seja bem-vindo a mais um Café com Palavra. Como sempre, eu convido você aí para abrir a sua Bíblia comigo, se você puder, ou para ouvir o texto a respeito do qual eu quero meditar um pouquinho com você nesse dia de hoje. E o texto que o Senhor trouxe ao meu coração está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 12. Então eu vou fazer a leitura breve aqui para que possamos meditar juntos. O texto diz: ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso ocorreu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, aqui nesse texto, nós estamos no início do ministério do Senhor Jesus. Ele tinha pouco tempo antes, sido levado pelo tentador ao deserto, tinha sido batizado por João. E aí, depois do seu batismo, depois da sua tentação no deserto, Jesus foi, então, iniciar, por assim dizer, o seu ministério na região da Galileia, para que se cumprisse, como foi dito aqui, a palavra do profeta. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que Jesus tem uma mensagem central para o seu ministério. A mensagem central do Senhor Jesus para o seu ministério ali, que ele está iniciando então a partir da Galileia, é: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a palavra do Senhor para aqueles que o estavam ouvindo, e essa continua sendo a palavra do Senhor para nós. Jesus, assim como João Batista estava fazendo também, estava conclamando as pessoas ao arrependimento, porque é através do arrependimento e da fé em Cristo que se entra no reino dos céus. Então, logo em seguida, a gente vê aí os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que tratam do Sermão do Monte, que é justamente Jesus introduzindo aqueles que estavam vindo após ele, que estavam ouvindo a sua mensagem, a como era esse reino do céu, como era a visão de mundo, como era o comportamento, como era a manifestação desse reino do céu na vida das pessoas. E Jesus começa então aí com as bem-aventuranças, e a primeira bem-aventurança é aquele que é humilde de espírito, aquele que é pobre de espírito, ou seja, aquele que não é orgulhoso, que não fica apegado à sua própria visão de mundo, não fica apegado às suas práticas, pensamentos, sentimentos, cultura, mas que abre mão disso, reconhecendo que é carecedor da graça de Deus, carecedor da obra de Cristo. Então, arrependimento é isso. Arrependimento nada mais é que olhar para nós mesmos, reconhecermos a nossa própria pecaminosidade, a nossa pobreza de espírito, a nossa necessidade de um Salvador. Reconhecer que nós não podemos salvar a nós mesmos, que só Cristo pode fazer isso. E que a partir do momento que temos um encontro com Cristo, Ele tem que mudar a nossa forma de ver o mundo, os nossos pensamentos, sentimentos, a nossa cultura, a nossa visão de mundo e o nosso comportamento. Assim, com esse arrependimento, essa mudança genuína, nós podemos então viver a realidade do reino de Deus nas nossas vidas. Essa foi, como eu disse, a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista e a mensagem de tantos outros profetas que vieram antes deles. Mas nem sempre o povo deu ouvidos a essa mensagem, tanto na época de Cristo, como na época de João, como na época dos profetas que vieram antes deles. Se você abrir aí a sua Bíblia, por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 44, há uma cena muito triste quando Jeremias conclama o povo de Israel ao arrependimento. E o que aquele povo diz para Jeremias é: olha, nós não vamos ouvir as suas palavras, nós não queremos ouvir as suas palavras, nós continuaremos realizando as nossas mesmas práticas, porque nós não vemos mal nenhum nisso.
E aí o profeta Isaías diz que aquilo que eles não, o profeta Jeremias diz que aquilo que eles não enxergavam como sendo mal, que para eles era normal, que para eles estava tudo certo em praticar, estava desagradando o coração de Deus. Mas aquele povo foi duro em ouvir, em se dobrar, em arrepender-se verdadeiramente. E como consequência dos seus atos, eles foram levados para o exílio. Aquilo era o julgamento de Deus, a correção de Deus, para que aquele povo voltasse os seus olhos verdadeiramente para o Senhor e se arrependesse. Porque a nação de Judá, ali naquele momento, acreditava que ser o povo de Deus e ser abençoado por Deus independia das suas práticas, de como eles estavam agindo, porque eles haviam sido escolhidos por Deus. E Jeremias diz que não, olha, precisamos nos arrepender para viver verdadeiramente da forma como o Senhor deseja que vivamos. Esse foi o chamado dos profetas, esse foi o chamado de João Batista, esse é o chamado de Jesus para mim e para você. Se nós queremos viver a realidade do reino nas nossas vidas, nós precisamos pedir ao Senhor, como Davi pediu: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos. Então eu quero convidar você hoje a sondar o seu próprio coração aí diante do Senhor, a pedir ao Senhor para mostrar para você quais são esses pensamentos, esses comportamentos, esses sentimentos, essas situações que estão aí dentro do seu coração e que ainda estão em trevas. O profeta diz que quando Jesus chegou na Galileia, aquilo foi o cumprimento da palavra de Deus, dizendo que a luz de Cristo estava iluminando as trevas daquelas pessoas. Assim é comigo e com você. Quando Jesus chega nas nossas vidas, a luz de Cristo tem que iluminar aí os nossos lugares de treva e de escuridão, e a gente precisa permitir que a luz de Cristo ilumine os nossos quartos escuros. A gente faz isso quando a gente busca ao Senhor verdadeiramente em arrependimento, com esse coração contrito e quebrantado, ao qual o Senhor não desprezará. Então, o convite do Senhor para mim e para você todos os dias, em especial nesse dia, você que está ouvindo esse vídeo, creia nele, arrependa-se, porque está chegado o reino dos céus. E é assim que você pode fazer parte dele. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.